Boa noite, pessoal. O pessoal já começou a entrar. Vamos aguardar o nosso amigo Felipe Dantas entrar, para que a gente possa começar a nossa live. Vocês me escutam bem? Dá um legalzinho aí quem está me escutando. Escutam bem? Dá um legalzinho aí quem está me escutando. Estamos só aguardando nosso querido amigo Felipe Dantas entrar. Ô, minha diretora, Maiana, eu também sou seu fã, viu? Estamos só aguardando. O nosso querido amigo Felipe Dantas já entrou, vou convidá-lo agora. Ô, minha diretora, Maiana, eu também sou seu fã, viu? Boa noite, meu amigo Felipe Dantas. Boa noite, mestre. Como é que você está? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos. As pessoas entrar. Já estamos com 26 pessoas na live. Vamos. Perfeito. Nosso amigo Paulo Albuquerque. Deixa eu ver quem que está mais. Meu amigo Wagner. Mestre Hélio. Hélio está amanhã numa live com o nosso amigo Erson. Amanhã é imperdível. E logo depois dessa live vai ter a live, né, com a doutora Gabriela. Muito boa também a live, doutora Gabriela, aqui no nosso canal da EDA. Meu grande professor Paulo Albuquerque, grande abraço. John Solidônio, acabou de entrar. Meu querido Tarcísio, lembra de Tarcísio, Felipe? Tarcísio foi nosso aluno lá no curso de finanças, lá na FIEP. Minha comadre Eli Pereira, boa noite. Tá escuro, o colega Felipe Dantas estão falando aqui. Tô providenciando Meu amigo, uma lanterna aqui para ajudar na... Beleza. Mas aí a gente já pode iniciar nosso papo, que eu acho que 55 minutos é muito pouco tempo para falar do que a gente quer falar. Lembrando, pessoal, pedir aos colegas para que a gente possa... quem quiser fazer pergunta, pode mandar aí a pergunta para que a gente, na medida que a live for rolando, a gente vai lendo. E aí, Felipe Dantas, né, boas-vindas ao nosso querido amigo Felipe Dantas. Felipe Dantas é um amigo nosso que trabalha comigo, né, na FIEP há algum tempo. E Felipe Dantas é um grande conhecido nosso já aqui da região do Araripe. Ele é consultor de inúmeras empresas. Ele é professor universitário, né, ele tem um currículo muito vasto, é consultor do Sebrae também. Então, nosso amigo Felipe Dantas conhece bem a realidade da região do Araripe, onde a gente possa conversar um pouquinho. O nosso querido Felipe Dantas, ele foi financiar o curso ele é financiar o curso na BA Consultores Associados Limitada. Ele já é professor da Uninabuco. Ele também já trabalhou na área de telecomunicações, trabalhou como controller na QoS Tecnologia, trabalhou também como analista financeiro na Siemens Enterprise Communications. Então,
é um cara que entende muito bem do que nós vamos falar, que é o nosso tema de hoje, os impactos econômicos da Covid. Então, nosso querido amigo Felipe Dantas, seja bem-vindo. Eu acredito que muitos que estão na live já lhe conhecem, outros não lhe conhecem. É um prazer ter você novamente, não pessoalmente, mas agora virtualmente, devido ao decorrer da nossa pandemia. Felipe Dantas, seja bem-vindo. Berger, é um prazer, você sabe que é um prazer imenso estar sempre trocando algumas ideias com você. Realmente você é um parceiro aí de longas datas. A gente já tem aí uma parceria com a FIEP já desde 2016, praticamente 5 anos aí que a gente tem essa parceria constante, todo ano estamos juntos em algum evento. E é sempre um prazer muito grande estar contribuindo com essa região que é tão necessitada, vamos dizer assim, de conhecimento e de recursos, né? A gente sabe que a região do Araripe ela ela tem uma demanda muito grande por conhecimento, né? E as pessoas que estão aí estão sempre buscando esse conhecimento. Eu estou sempre faço todo o esforço possível para poder participar com vocês. Bem, Felipe, hoje nós vamos conversar o nosso debate hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, a interferência da pandemia na economia, e parece que foi ontem que economistas, políticos, jornalistas, analistas, eles classificavam temas como Brexit, como o conflito comercial entre Estados Unidos da América e a China, como potencialmente letais para a economia mundial, né? Entretanto, tais preocupações, elas perderam o sentido face à situação atual. A gente vê que quando as autoridades de saúde da cidade lá de Wuhan notificaram um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida, isso no ano passado, teria sido necessário um grau muito sobrenatural de previsão econômica para imaginar a chacina que essa causa desconhecida, né, vamos dizer assim, infringiria a economia global. Acontecimentos seriam considerados impossíveis há pouco mais de algumas semanas, tornaram-se realidade. Alguns meses aí, a gente já está finalizando o 4º mês do ano, e uma coisa que a gente achava que era bem distante, né, hoje ela está muito ligada na nossa real, né? E isso tudo por conta da pandemia do Covid-19, né? As bolsas mundiais, elas caíram cerca de 30% desde o início do ano, na maioria dos países ricos do mundo. O número de americanos que pediram subsídio de desemprego pela primeira vez subiu em quase 7 milhões, um recorde por 2 semanas consecutivas. A China apresentou números extremamente negativos para o mês de fevereiro. Algumas projeções sugerem que o produto interno bruto chinês vai ter uma queda de 10% no primeiro trimestre. E não só as grandes potências industriais, onde o impacto se sente mais. Para a gente ter ideia, a Irlanda, uma economia aberta com uma fraca base de produção, é especialmente vulnerável a choques globais. Então, para a gente ter uma ideia, no início do ano, no mês de janeiro, a Irlanda ela apresentava uma taxa de desemprego de 4,8%, a menor em 13 anos. E até o final de março, né, agora, quando fecharem os números, no final de março, ela subiu para 17%, depois que trabalhadores de bares, restaurantes, entre outras empresas, foi dispensado. Então, isso é um panorama do que aconteceu, que está afetando o mundo, para que a gente possa entrar no Brasil e depois entrar aqui na região do Araripe. E aí eu faço a primeira pergunta para você, Felipe. A primeira pergunta é, embora esse cenário de incerteza e de paralisações econômicas possa piorar, já temos ingredientes suficientes para a gente afirmar que existe uma recessão global? Bom, Berger, tudo que a gente sabe hoje sobre as expectativas econômicas nos apontam para uma recessão.
tá? Isso daí é uma coisa que a gente já percebe claramente que o ano de 2020 ele vai ser visto, vai ser como um ano de recessão. E, inclusive, a gente tem a ideia de que vai ser recessões bem piores do que períodos de guerra, de que períodos como a última que nós tivemos em 2008, 2009, que foi a dos subprimes nos Estados Unidos, até porque a gente não tem uma percepção de como a economia vai conseguir sobreviver pós-período de pandemia, né? Hoje nós temos uma crise de saúde, e essa crise de saúde ela está afetando de sobremaneira a economia por diversos aspectos, principalmente a questão do consumo, a questão do crédito, o consumo, o comércio de um modo geral, e toda a sua cadeia ela está sendo afetada. Alguns setores não tanto, que é no caso os setores de alimento. Em contrapartida, todos os outros setores, principalmente de serviço e comércio como um todo, eles estão sofrendo muito. E a expectativa é que essa recuperação ela não se dê de imediato, né? Você falou um dado bem interessante sobre emprego, né? No caso da Irlanda, que é um dos países que tem um dos índices de desemprego menores do mundo. Quando a gente fala de qualquer tipo de crise econômica, o emprego ele é afetado muito forte, tá? E por mais que a economia consiga sobreviver a esses períodos de recessão, esses impactos econômicos negativos, o emprego é o indicador que demora mais a se recuperar. Nós estávamos nos recuperando, ou seja, nós estávamos aqui no Brasil tendo uma redução no índice de desemprego ano a ano, mês a mês. Isso desde aquela nossa crise de 2014, 2015. A gente estava começando a se recuperar. Com essa nova crise de saúde mundial e, consequentemente, econômica, isso vai impactar em muito o desemprego aqui no Brasil. Então, Felipe, a questão do emprego ele é muito crucial nesse momento, né? As empresas elas estão passando por um momento difícil e isso desencadeia na questão do desemprego, porque as empresas não estão faturando. E isso, Felipe, você falou que tem algumas empresas, alguns ramos que não estão, né, como o setor de alimentos, eu acredito boa parte de uma parte da indústria que está fazendo um insumo para que a gente possa se proteger da pandemia. E isso, Felipe, pegando um gancho nessa sua resposta, essa crise, ela é maior, você falou aí na questão de 2008, aquela crise do subprime, eu pergunto, essa crise, ela já é maior do que a crise de 2008, subprime de 2008? Olha, nesse período, o espaço de tempo, eu poderia dizer que ela é bem maior, tá? Até porque a crise dos subprimes, ela afetou um determinado setor da economia, que foi o setor financeiro. Então, ele afetou sobremaneira o setor financeiro, tá? Teve todos aqueles impactos lá, a questão lá das hipotecas nos Estados Unidos, que terminou enveredando pelo resto do mundo, tá? Então, foi uma questão basicamente financeira. No caso da Covid-19, ele está afetando todas as economias, não só no aspecto de saúde, como também no aspecto econômico. Por quê? Porque está quebrando as cadeias de produção. Então, eu tenho áreas que estão sendo afetadas, que é a produção, o consumo e o desemprego, sendo afetados assim, de forma muito grave. E o pior, né? No caso do subprime,
com a injeção e com o ajuste que foi feito, os países conseguiram se recuperar em torno de 1 ou 2 anos, né? Ou seja, 2008, mas a partir de 2009, 2010, os países já tinham conseguido absorver aquele impacto lá do subprime e conseguiram sair, tá? No caso da Covid, a gente não tem uma expectativa clara de quando efetivamente nós vamos estar conseguindo ultrapassar esse período, então, ou seja, ultrapassar essa crise. Por quê? Espera-se que os governos façam uma intervenção muito maior do que foi feito em 2019, 2009, tá? Porque, como eu falei há pouco, o emprego está sendo afetado de forma grave. Então, as empresas estão deixando de produzir, os funcionários estão deixando de receber, consequentemente, eles não têm como consumir porque eles não têm renda para isso. Então, é necessário que os governos, isso a nível mundial, tá? Eles injetem capital para que as empresas consigam sobreviver nesse período. O problema é que a gente não sabe quando esse período efetivamente vai sobreviver, ou se vai se recuperar. Então, a gente não tem uma ideia clara. Estima-se em torno de 5 a 6 meses para uma recuperação, só que a gente tem que entender o seguinte: a China, que foi o primeiro país a passar, lá em dezembro, ela está começando a se recuperar agora. Os Estados Unidos ainda está no pico da pandemia. Então, você veja que cada país tem um estado, tem um prazo de entrar e sair da crise. Tá? A gente tem um período de 5 a 6 meses, onde o problema de saúde vai estar mais afetado, ou seja, mais alto, e depois vai ter o período de recuperação das economias. Então, estima-se no caso, Berg, que entre 2021, no início de 2021, a economia começa a ter algum tipo de respiro, mas só vai se recuperar mesmo a partir de 2022, 2023. Essa é a expectativa. Hélio, nosso querido coordenador do curso de administração, está dizendo aqui que aviação civil, construção civil, entretenimento, né, são as áreas mais afetadas até o momento, e também que com certeza será a que mais necessário recuperar, né? Então, aviação civil, construção civil e entretenimento. Esses são os principais mesmo, Felipe Dantas? Os principais setores afetados? Atualmente são os principais setores, tá? Aviação civil, principalmente, e, consequentemente, a aviação civil, nós temos o outro segmento, que é o do turismo, né? Que também está sendo muito afetado. Tá? Então, turismo, aviação, construção civil, que estava começando aqui no Brasil, estava começando a se recuperar, ele vai sofrer um impacto. Tá? Aqui a gente tem, no caso da construção civil, a gente teria 2 aspectos. Tá? Não sei se você lembra, em 2000, no finalzinho agora de 2009, quando eu estive aí na FIEP, fazendo aquela palestra, 2019, fazendo aquela palestra no final de ano, eu disse que a gente tinha uma expectativa de crescimento em 2020, não foi isso? Só que aquela expectativa quebrou e pegou todo mundo totalmente desprevenido por conta dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Totalmente inesperado, não tinha como. Naquele momento eu falei que a expectativa da construção civil seria voltar aos poucos, não aos patamares que nós tínhamos anteriormente, mas a tendência era que ela começasse a se recuperar. Hoje existe também uma possibilidade que o governo, para que a economia, pelo menos o governo brasileiro, para que a economia não pare, ela vai começar a investir em infraestrutura, que é um dos grandes gargalos que nós temos aqui no Brasil para ajudar no nosso desenvolvimento. A nossa infraestrutura ela é muito baixa, é muito defasada, digamos assim. Então,
a gente precisa investir em transporte, em rodoviárias, em ferroviárias, em ferrovias. Então, quer dizer, eu preciso, ou seja, o governo ele vai precisar, dentro desse programa que eles estão considerando, que é o programa Pro-Brasil, existe a expectativa que esse setor da economia ele comece a ser impactado. Ou seja, eles vão fazer alguma coisa para que esse setor ele possa voltar. Por quê? Porque no setor da construção civil, eles empregam, eles têm um nível de contratação de mão de obra muito grande. E principalmente a mão de obra que é menos qualificada, né? Que é justamente as obras, digamos, as obras no pesado mesmo. No pesado, E aí, Felipe, diante dessas paralisações, né, ninguém sabe exatamente quanto tempo essas medidas continuarão em vigor. Né? Existem já até algumas instituições, inclusive a Fiesp, lá em São Paulo, já fez um plano de retomada da atividade econômica após essa quarentena. Aí eu pergunto para você, quais são os riscos por conta dessas paralisações prolongadas, como estamos vendo hoje? O que isso impacta nessa retomada da economia? A falta de crédito, por exemplo, pode ser um fator que vá fazer com que a recuperação da economia seja lenta? Berger, você tocou num ponto bem interessante, tá? Falou sobre liberação de crédito, tá? Desde que começou essa pandemia, o governo federal, juntamente com o BNDES e com alguns bancos de desenvolvimento e de fomento, eles liberaram uma série de linhas de crédito para socorrer as pequenas e médias empresas, quer seja para manutenção do salário, quer seja para investimento, quer seja para capital de giro. Tá? Interessante é que, coincidentemente, em torno de 60% das empresas, das pequenas e médias empresas que buscaram esse crédito, eles não conseguiram. Tá? Isso é um dado que o Sebrae nos trouxe mais ou menos no dia 15 desse mês. Tá? Então, 60% é um número muito alto. As empresas simplesmente não conseguiram liberar o crédito porque eles não conseguiram. Existem vários fatores. Os fatores mais interessantes é que as empresas não sabiam a que se referiam aqueles créditos. Ou seja, eles não têm uma informação básica a que se refere o crédito. Então, ele não sabendo a que se refere o crédito, ele não sabe os documentos necessários para fazer esses pedidos, essas solicitações. Né? Eu percebo também que alguns bancos, tá? Não vou generalizar, não vou citar nomes, mas assim, alguns bancos, eles, por terem um pouco mais de liquidez, que foi a contrapartida que o Banco Central deu para que eles pudessem viabilizar, eles meio que estão travando algumas operações para que possam oferecer o capital deles. Tá? Nós temos capital que está sendo liberado pelo BNDES, em torno de 11% a 15% para as pequenas e médias empresas ao ano. E nós temos também um capital tipo o Banco do Nordeste, em que ele está utilizando, para algumas empresas, um percentual em torno de 2,5% a 3,5% ao ano. Isso daí eu estou falando ao ano. Então, perceba que existe o crédito, só precisa saber se esse crédito ele pode e como ele vai ser utilizado. Tá? É um capital que vai ser necessário para esse fluxo de caixa, esse capital de giro, para ele manter-se durante esse período. Mas ele precisa saber até onde ele pode ir, qual o valor que ele precisa pegar e até quanto ele pode manter. Tá? Então, é Felipe, necessário... com a disponibilidade desse crédito, né? E aí eu pego o gancho na pergunta que a aluna Lunara está fazendo aqui. A gente pode estimar um prazo de recuperação
ainda este ano ou vai ficar realmente para 2021, os anos subsequentes? Olha, a expectativa, Berg, é que a recuperação da economia, ou seja, esse período de saúde que vamos estar vivendo, ele se encerre a partir de junho, julho, tá? Estima-se que o pico da pandemia ele vai acontecer agora na segunda semana de maio e começa a cair maio, junho. Então, a partir de julho, agosto, a tendência é que o distanciamento social ele passe a ser flexibilizado. Então, em sendo flexibilizado, a tendência é que a economia, aos poucos, ela vá retomando, né? Então, estima-se que até o final do ano a economia volte aos poucos à normalidade, mas ainda aquela normalidade não tão normal como nós tínhamos até antes do início da pandemia, né? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que nós conhecíamos até janeiro, até março de 2020, ele não existe mais, ele não vai voltar, tá? As economias como um todo, tá? Eu estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo, eu estou falando de tudo, tá? Então, a expectativa é que exista uma readequação de conceitos, de negócios. As empresas elas vão precisar se reinventar. Hoje, E nesse processo de reinvenção, desculpa, Felipe, nesse processo de reinvenção, a gente pode ver aí uma observação de Jorge Possetti, que as instituições, né, as empresas foram obrigadas a acelerar, né, as inovações digitais nas empresas para poder sobreviver. Perfeito, perfeito. Você chegou num ponto onde eu queria, que eu ia destacar há pouco, tá? Que é justamente as empresas elas precisam se reinventar, tá? Vão precisar se reinventar para se manter no mercado, tá? Então, o que nós tínhamos no Brasil é que em torno de 60% a 70% das empresas, as pequenas e médias empresas, elas funcionavam de forma muito artesanal. Então, ou elas se profissionalizam, ou elas entram efetivamente no mundo digital, que é o mundo que nós estamos vivendo, não tem como retroagir, ou elas simplesmente vão quebrar. Isso é um fato. A gente não pode esconder essa realidade. Então, eu preciso me adequar aos novos tempos, né? É até interessante que uma parceria que houve agora entre o Sebrae e a Magalu, né, que é a Magazine Luiza, eles estão disponibilizando o portal dele para que as pequenas empresas que não têm esse meio digital comecem a migrar para elas, até eles conseguiram se adequar a essa realidade. Quer dizer, você veja que o mercado está se organizando naturalmente. E aí, Felipe, é o seguinte, a pandemia, né, ela já chegou a 210 países, né, mais ou menos, 2,2 milhões de casos confirmados, 150 mil mortes, e em uma semana o número de casos cresceu 23%, né, no número de mortes, 45% no mundo inteiro, perdão, não 23 não, 45%. No Brasil, os casos confirmados cresceu 60%, e os óbitos dobrou em uma semana. Até aqui, né, no Brasil, os dados que eu atualizei ainda agora, o Brasil tem 78.162 casos, com 5.466 óbitos, né? A crise econômica, que é provocada pela pandemia do novo coronavírus, já é uma das maiores, enfrentada por todos os governos, família, em todo o mundo, no Brasil também. Então, afirmam economistas, essa é uma afirmação dos economistas. E aí, existem as necessárias medidas de isolamento social, que existe para conter a doença, e esse isolamento já provocou um impacto sobre a atividade produtiva. Como já foi falado aí, o emprego, mudou a forma do consumo, a forma como nós estamos consumindo os nossos produtos, e além disso,
as armas que os países têm para atravessar essa nova diversidade, dessa vez, dessa crise, ela é limitada. Né? A gente sabe que são recursos limitadíssimos, porque ninguém esperava uma crise dessa. No Brasil, a situação é pior. E o país vai demorar muito para se recuperar dessa vez. Né? Isso são avaliações de economista. A situação é diferente de 2008, porque em 2008 o PIB brasileiro, com toda a crise que aconteceu em 2008, o PIB do Brasil cresceu 5%. E a previsão, agora para 2020, é que ele siga o caminho contrário, ele caia 5%. Então eu pergunto a você, em tempos de coronavírus, constituiu-se uma falsa ideia entre oposição entre saúde e economia. Quando bem se sabe que a economia é fundamental para a saúde, assim como a saúde também é fundamental para a economia. Aí eu pergunto a você, Felipe, como podemos encontrar um equilíbrio entre saúde e economia? A gente precisa salvar vidas, também precisa salvar a economia. Como a gente pode fazer esse equilíbrio sem um brigar com o outro, sem um afetar o outro? Isso é uma grande dualidade, vamos colocar dessa forma. Tá? A gente precisa só ressaltar um ponto. Tá? Quando você falou que nós estamos tendo uma redução, uma previsão de queda de 5%, na realidade a gente está tendo uma redução de 7%. Tá? Por quê? Existia uma previsão de crescimento desse ano em torno de 2% do PIB. Então, na realidade, nós vamos estar caindo 7%. Os 2 que estavam previstos, mais os 5 que estão previstos cair. Então, 7%. Quando a gente fala sobre essa relação saúde e economia, como é que a gente pode consertar, digamos assim, fazer com que essa realidade aconteça, esse equilíbrio aconteça, não tem uma fórmula pronta. Não existe algo que a gente possa dizer, olha, faça dessa forma ou faça daquela forma. Os dados, assim, a expectativa da doença, ela ainda é muito inconstante. Cada dia tem uma situação nova. São Paulo estava prevendo fazer a liberação do distanciamento social. Só que eles tiveram que postergar. Eles estavam pensando em fazer essa flexibilização a partir agora de maio, de dia 1º de maio. Eles já postergaram mais uma semana. Tá? Cada área, cada setor, cada parte do país, ela vai ter que verificar como está surgindo a questão da saúde no seu estado. Por exemplo, Pernambuco. Pernambuco, ele está ele está em quarto lugar nos casos de coronavírus, tanto em números em quantidade como em números de mortes. Então, a gente sabe que algumas cidades elas estão sendo mais afetadas que outras. Então, a flexibilização ela vai ter que acontecer nessas cidades que não estão tendo tanto caso, mas eles precisam começar a fazer o fechamento dessas fronteiras. Né? Recentemente, os Estados Unidos ela simplesmente bloqueou os voos entre Brasil e Estados Unidos. Né? Eles estão limitando esse voo. O que é que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente se isolando. A gente vai precisar ter esse isolamento. Não deixar entrar. Você não pode ter a circulação de pessoas. Só assim você vai conseguir controlar o vírus. E, consequentemente, controlando o vírus, você vai conseguir flexibilizar a saída das pessoas e o comércio voltaria a funcionar normalmente. Ô Felipe, nessas movimentações dos índices econômicos, tem uma pergunta aqui da nossa colega Alane. Ela perguntou, a gente corre o risco de ter uma deflação ou a gente vai ter uma estagflação? É isso? Estagflação. Pergunta... Engraçado.
bem interessante. É nosso amigo Tiago. O Brasil, ele passou já por algumas situações bem interessantes no passado, né? Que foi o período de recessão e inflação ao mesmo tempo. São situações que são antagônicas na economia, pelo menos em economias saudáveis, né? No Brasil chegou até essa situação. É bem interessante, né? Mas, assim, a expectativa é que o mundo todo, a economia mundial, ela tende a ter uma recessão, tá? Essa recessão, ela vai acontecer. Estima-se que essa recessão seja em torno entre 0 a 9 pontos, 0,9 pontos percentuais, ou seja, entre 0 e 1% seria o crescimento após esse período aí de pandemia, tá? Então, sim, e para a gente vencer... Oi, Felipe, pode concluir. Sim, nós vamos ter recessão, e é interessante que os países eles estão até pensando, eles vão precisar injetar capital, tá? Eles vão precisar colocar dinheiro no mercado. Alguns países falam, até aqui no Brasil, recentemente se falou da possibilidade de emitir papel moeda, ou seja, imprimir dinheiro no popular, né? Imprimir dinheiro. Só que a gente sabe que quando se faz a impressão de moeda, tende a ter uma inflação, porque você tem mais dinheiro no mercado, consequentemente, os preços tendem a subir, né? Só que nesse período que a gente está vivendo, essa possibilidade pode não se concretizar. Por quê? Porque como nós estamos num período de recessão, a impressão desse dinheiro, desse novo dinheiro, ele meio que mataria a possível inflação. Então, estuda-se essa possibilidade, sim. Antes de começar a nossa live, eu estava vendo o pronunciamento do nosso ministro da Economia, o Guedes, e ele falou que no Brasil, em 3 semanas, foram investidos, né, foram injetados 500 bilhões. 500 bilhões. Mas, em compensação, né, já vendo também, analisando a palavra dos economistas, dos analistas, que você injeta 500 bi, mas também pode causar um rombo de 600 bilhões nas contas públicas. Isso é perigoso, né? Em 2008 aconteceu praticamente a mesma coisa. Todo mundo em recessão, o governo fez o quê? Estimulou o consumo, né? Que lá à frente a gente teve as consequências, né? Então é um caminho perigoso essa de imprimir moeda, de injetar dinheiro, tem que ter com muito cuidado, porque a gente tem que preservar a economia, mas também preservar, né, também a saúde e preservar o futuro das pessoas. Não é isso, Felipe? Perfeito. Uma coisa que a gente percebe é que todas as economias, tá? Todos os países, eles vão precisar injetar capital, como o Brasil está fazendo, como os Estados Unidos, como a Europa, de um modo geral, está fazendo, tá? E, a partir do momento em que se injeta capital, vai acontecer o quê? Os países, eles vão se endividar, isso é um fato. Estima-se que agora, no segundo semestre de abril, nós já vamos ter um déficit equivalente ao de 2019. Nós já temos isso. Tá? Então, o Brasil vai se endividar e esse endividamento, nesse momento, ele é saudável. Tá? Vai ser dessa forma que a economia vai conseguir sobreviver. Mas, sim, todas as economias, de um modo geral, vão se endividar. E aí, Felipe, a gente falou um pouquinho do cenário mundial, falamos agora do cenário Brasil, e agora eu vou puxar um pouquinho para a realidade aqui do nosso cenário regional, que você conhece muito bem, você já, desde 2016 ou 2017, 16, né? Você já anda aqui conosco. Então é o seguinte, como forma de desacelerar o contágio, né, os governos estaduais, prefeituras, eles têm tomado medidas de isolamento social. De acordo com o levantamento de uma consultoria chamada Inloco, o índice de isolamento social oscilou em torno de 50% na última semana, ficando 47% no dia 15 de abril. Alguns estados já discutem levantar restrições
de movimentação nos próximos dias. Cabe ressaltar, né, porém, que dados de outros países mostram que, ao mesmo tempo que as quarentenas são levantadas, o consumo não costuma voltar da mesma forma que antes, principalmente por medo de contágio por parte do consumidor. De acordo com a segunda rodada de pesquisa que foi feita pelo Sebrae, uma segunda rodada de pesquisa, que o Sebrae está publicando essas pesquisas semanalmente, os pequenos negócios têm sido fortemente afetados. Sim. Cerca de 69%, os empresários estão afirmando que cerca de 69% do seu faturamento semanal caiu, certo? E 88% deles declarando terem tido queda no faturamento. Apesar desses resultados negativos, com cerca de um mês de quarentena, um mês e 10 dias mais ou menos, alguns segmentos têm se estabilizado em patamares inferiores, né? E segundo um relatório da Nielsen, aponta que o comércio eletrônico tem crescido com a crise como nós falamos. E aí, pegando esse gancho para as empresas, pequenas empresas, e fazendo uma ponte até a realidade aqui, com a suspensão das obras no Brasil, ou retração em locais onde se mantém regras estabelecidas, como Pernambuco mesmo suspendeu as obras de construção civil, né, o Polo GC do Araripe sente os efeitos da queda da demanda. As vendas aqui do Polo já recuaram 80%, sem uma perspectiva de retomada da construção civil no país. As empresas do setor temem o medo pelo efeito de cascata na mão de obra. As fábricas de calcinação, produtos de pré-moldados e mineração, né, elas empregam cerca de 2,5 mil pessoas diretamente, além de 10 mil indiretamente. É isso segundo os dados do Sindogesso. E agora o setor busca alternativas para minimizar os impactos gerados pela essa pandemia, que é na área de construção civil. Aí eu pergunto para você, o que é que se faz necessário para que os pequenos empresários, notadamente aqui da nossa região do Araripe, tem que fazer para manter as suas empresas funcionando? Garantir a sobrevivência dela pós-pandemia. Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Quem responder, né? Porque, assim, hoje as empresas, elas precisam se reinventar. Isso é um fato, tá? Quer seja as calcinações, todas as empresas de modo geral, tá? O que é que eu estou sugerindo, principalmente as empresas que eu estou atendendo? Eu preciso trabalhar fortemente a minha estrutura de custo. Eu preciso rever os meus processos. Eu preciso me reinventar. Esse é o momento ideal para que se faça isso, tá? É nesse momento, digamos assim, que eu estou parado, que eu vou precisar parar e olhar para dentro da empresa para saber como eu posso me reinventar. Quais são as dificuldades que eu tenho hoje e como eu posso sobreviver nesse momento. Não existe uma receita de bolo, tá? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: se reinvente. Entenda o que é o seu negócio, procure entender a sua estrutura de custo, principalmente a estrutura de custo. Uma das coisas que eu falo constantemente quando eu vou aí dar os cursos de formação de preço, né? A sua estrutura de custo, como ela funciona hoje? Como eu posso ajustar essa estrutura? Eu tenho que investir em tecnologia, tá? A gente tem que pensar que as empresas cada vez mais precisam investir em tecnologia. Eu não posso mais trabalhar, fazer meu trabalho de forma manual, artesanal. Tá? Então, eu preciso me reinventar. Eu preciso inovar, isso, né? Inovar a minha empresa. Indústria 4.0. Nós estamos, eu vivo dizendo, eu vivo aqui, mas como é que nós vamos implantar uma indústria 4.0 se a gente ainda está na 1.0? Pois é, mas esse é o momento de se reinventar, tá? Esse é o momento. Eu costumo dizer que as grandes turbulências, elas forjam os melhores capitães.
Então, a gente está passando por uma turbulência. Esse é o momento do empresário entender que ele é um capitão de um navio e ele precisa passar por essa tempestade. E é a partir daí que ele vai conseguir reestruturar a empresa dele. Só para você e para o pessoal que está nos assistindo, ter uma ideia da dimensão da crise aqui no nosso polo gesseiro, só para você ter uma ideia, 22% das empresas paralisaram 100% das suas ações. 18% reduziram entre 80% e 90%. 26% reduziram entre 60% e 70%. E 30% reduziram mais de 50% da produção. E ainda, as que estão produzindo, eu tenho conversado com alguns empresários, eles estão me dizendo que a qualquer momento vai parar, porque não tem onde estocar. Porque o mercado não está absorvendo. Sim. Então, é um dado bem interessante, como também a gente tem informação que 32% dos funcionários do Polo Gesseiro estão de férias coletivas, né? Já houve 14% de demissão, né, parcialmente, 12% de demissão total, né? Muita gente está fazendo banco de horas, e 8% das pessoas não sabe exatamente o que fazer. Não sabe o que fazer. Então é um momento bem difícil para aqui, para nosso polo. E aí eu faço uma pergunta, Felipe. A pergunta diante desse cenário, onde a construção civil, quando acontece crise, construção civil é a primeira que entra. Isso. E a última que sai. E o gesso ainda passa um pouquinho mais de tempo para ir para frente. Né? Nesse momento, o que é que o empresário, né, além de fazer rever custos, que é o tradicional que a gente faz, onde é que o empresário precisa investir para que ele possa pegar de volta e colocar dentro da sua empresa para que ela possa vencer esse momento? Qual é o melhor investimento nesse momento? Interessante, Berger. A última vez que eu estive aí, dando um treinamento, eu estava conversando com um empresário, amigo nosso, né? Onde ele me mostrou toda a cadeia de produção dele e o quanto ele está investindo em tecnologia, ou seja, desenvolvendo novos produtos à base do gesso. Então, hoje, o produto que é comercializado hoje no polo de gesseiro, ele é o mesmo de 10, de 15 anos atrás. Tem como se desenvolver tecnologias a partir do gesso, a partir da produção, para que ele traga um produto diferenciado. Então, esse é o momento de não fazer mais do mesmo, é fazer mais de algo diferente. Tem como se criar novos produtos. Ele me mostrou, à época, uns produtos que ele estava desenvolvendo, técnicas de produtividade bem interessantes. Então, ele está investindo em tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, não é só a tecnologia digital. Tá? Eu tenho que investir em tecnologia de produtos, novos produtos. Eu tenho como desenvolver novos produtos. Por que que hoje uma grande parte das obras de construção civil, eles utilizam ainda o tijolo, o cimento? Eles poderiam estar produzindo e levantando as paredes de gesso. Mas eu tenho a tecnologia para isso, eu tenho como desenvolver essa tecnologia, eu estou parado nesse momento. Então, nesse momento, a sugestão que eu poderia dar para o empresário do polo gesseiro desenvolva novos produtos. Aproveite que você está literalmente parado e comece a desenvolver novos produtos para quando a demanda voltar, você ter produtos a atacar, até mesmo para poder concorrer com produtos que você não está concorrendo hoje. Então, eu tenho que me reinventar. É aquela palavra que eu falei um pouco antes. As empresas precisam se reinventar. E além de se reinventar, né, elas precisam realmente capacitar, né, o capital humano que ela tem para que ela possa realmente, quando a tempestade passar, ela possa retornar. Né? Como também, Felipe, novas profissões, né, também podem aparecer. Né? Eu estou falando aqui do polo gesseiro, né,
mas porque afeta diretamente aqui, mas novas profissões vão aparecer, né? Agora mesmo com a tecnologia que a gente foi obrigado a tratar com ela, e esse momento nosso aqui é um produto dele, né? Porque nós estávamos dando uma aula presencial e agora a gente se vê obrigado a mexer com tecnologia, então aprender. E isso vai fazendo com que surjam novas opções de mercado, novas necessidades do mercado para que a gente possa atuar. Perfeito. Não é isso? Perfeito. É isso mesmo. E aí, Felipe, uma pergunta que eu faço é o seguinte. Outra pergunta que eu faço é a seguinte. As ações que o governo federal tem feito, como facilitando o pagamento da folha, facilitando empréstimos, né, facilitando, sei lá, compra de matéria-prima, para o polo gesseiro, que já passa por um momento difícil, onde as empresas já estavam endividadas, é um bom caminho fazer esse tipo de empréstimo para pagamento de folha, para capital de giro, é uma saída, ou as empresas do polo gesseiro correm o risco de afundar mais ainda o buraco? É uma pergunta difícil, tá? A gente tem que analisar empresa a empresa. Mas, de um modo geral, Berg, eu posso dizer a você o seguinte: o capital que está sendo liberado hoje, como você bem disse, são empréstimos, tá? O governo não está dando nada à empresa nenhuma. Ela está flexibilizando um capital a título de empréstimo. É claro, são juros subsidiados. Se ele conseguir pegar esse capital para quitar talvez uma parte do empréstimo que ele tem hoje a um juros maior, eu acho interessante, porque ele vai estar rolando a dívida e pagando uma dívida a um juros maior. Então, é interessante sim, tá? Mas eu precisaria avaliar o nível de endividamento de cada empresa. Por isso que eu falo, esse é o momento das empresas entenderem a situação que elas se encontram hoje. Tá? Entendi. Para isso, para que elas possam fazer esse trabalho, a gente tem o apoio das diversas instituições que funcionam aqui na nossa região, né? Nós temos FIEP, temos SEBRAE, temos SESC, temos o Sistema S como um todo, temos as faculdades, né? Porque as faculdades têm alunos muito interessantes, com ideias novas, com ideias, com força, né, de trabalho, para que a gente possa mudar esse quadro. Então, Felipe, nós já estamos aqui às 19 horas e 53 minutos, a gente tem mais uns 5 minutinhos de live, e aí eu vou passar para que você faça, né, as suas considerações finais, para que a gente possa, infelizmente, eu até falei que 1 hora é pouco demais para a gente conversar, né? A gente não falou nem a metade, né, nem a metade do problema que o Covid está trazendo para a gente, mas desde já eu lhe agradeço a sua disponibilidade de você estar aqui, né, nesse nosso evento, dizer que foi uma satisfação reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, agradecer os alunos e passa as suas palavras para as suas considerações finais. Perfeito. Berger, eu só posso te agradecer pelo convite. Você sabe que é um prazer imenso estar junto, mesmo que virtualmente contigo. Tenho um apreço muito grande por você. E eu estou sempre aqui à disposição, tá? Falando um pouquinho das expectativas para o pós-Covid, eu só tenho uma certeza, que não sei o que vai acontecer. Tá? A gente não sabe. A gente tem uma expectativa, mas a gente ainda não tem uma direção. E essa direção ela está mudando constantemente. Por isso que eu volto a afirmar, esse é o momento das empresas se reinventarem. Não só empresas, como os profissionais. Como você bem disse, estão surgindo novas profissões. Então, esse é o momento de se reinventar. O que está surgindo de novo no mercado?
Vamos procurar reinventar a minha estrutura de custo, os produtos que eu preciso desenvolver e, principalmente, vamos investir em tecnologia. A tecnologia veio para ficar e eu não posso ficar atrás. Se eu deixar essa onda passar, para voltar a ela vai ser difícil. Então, eu preciso realmente me reinventar. Esse é a orientação que eu passo para todas as empresas, de um modo geral, e as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Muito obrigado. Espero que logo, logo a gente possa se encontrar pessoalmente. E gostaria agora também de convidar todos que estão conectados, né? Agora, também aqui na EDA, nós vamos ter uma live com a doutora Gabriela Reis Feitosa, onde ela vai falar, né, com a professora Fernanda Rezende, e o tema é como funciona a divisão dos bens que você adquiriu com o crush, o namorado, ou companheiro, ou poliamores. Né? Os participantes da live concorrerão ao sorteio do livro O Advogado do Futuro. Então, daqui a pouquinho, aqui na live, aí eu vou assistir, porque vai que a dona patroa queira se separar de mim em tempos de pandemia, eu tenho que saber o que é meu direito aí, né, não, Felipe? Mas isso não vai acontecer, não. Se Deus quiser, não vai acontecer, não. E aí, o seguinte, pessoal, também agradecer a presença de todos vocês, dizer que amanhã nós vamos ter uma live com o nosso querido amigo Werson Caval, né, que ele é economista, trabalhou no Sebrae daqui de Araripina por muitos anos, e o nosso querido coordenador do curso, Hélio Rocha, onde eles vão falar o uso da inovação em tempos de pandemia, como a gente falou aqui um pouquinho sobre o tema. E agora, né, nós temos aí apenas 1 minuto para que a gente possa encerrar a nossa live. Agradecer a todos os alunos que estão presentes, agradecer também aos que não são alunos, mas estão aqui prestigiando a nossa live. Muito obrigado. Agradecer a nossa diretora-presidente, Possídia, pela oportunidade também de estar aqui. A nossa diretora da Facisa, Maiana Neri, também muito obrigado pelo convite. E o nosso coordenador Hélio, né, que tem confiado no nosso trabalho para que a gente possa levar o conhecimento para os alunos. E no mais, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Meu amigo Felipe, até mais ver. Se Deus quiser, a gente vai se ver pessoalmente para a gente poder dar um abraço, né, quando tudo isso passar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês e agora vamos para a live da doutora Gabriela, ok? Muito obrigado e um abração para todos.